Olá, este é o Ideclatra na Cultura, um programa produzido em parceria entre a Rádio Cultura de Curitiba e o Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. A nossa transmissão simultânea acontece na Rádio Cultura na frequência M930, também pelo nosso site cultura930.com.br e pelas nossas redes sociais, tanto da Rádio Cultura quanto do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora. A nossa conversa de hoje vai tratar de liberdade de imprensa, expressão e o dossiê antifascista, entre outras coisas que podem surgir ao longo dessa nossa conversa, que tem como convidados a Miriam Gonçalves, que é advogada, presidente do Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, e o Laurindo Leal Filho, sociólogo e escritor. Eu sou Mariane Antunes, acompanho vocês nessa próxima hora da programação. Se você quiser participar desse programa com a gente, liga para cá, 3015 1800, ou mande a sua pergunta ou a sua mensagem pelas nossas redes sociais. Vamos começar? Laurindo, bem-vindo à nossa programação, bom dia. Bom dia, é um prazer estar com vocês, é um prazer estar com os amigos e companheiros do Instituto. Eu tive a honra de participar já de uma publicação do Instituto, escrevendo sobre comunicação pública, quando aquela edição tratou da mídia e o golpe de 2016. Então, é um prazer estar agora, não pessoalmente, mas pelo menos virtualmente com vocês. Ainda estaremos um dia pessoalmente, sem dúvida, não é? Muito em breve, tenho certeza disso. E que bom que esse formato pode nos aproximar um pouquinho, né? Neste período aí de isolamento. Miriam Gonçalves, bom dia. Obrigada mais uma vez. Bom dia, Laurindo. É um luxo ter você no nosso programa. O currículo dele é maravilhoso, entre tantos, um jornalista combativo e daqueles que a gente pode confiar, o que é um tema também hoje da nosso bate-papo. Um abraço para todos os nossos ouvintes. E hoje eu queria chamar muito a atenção porque há uma dificuldade, e eu vou entrar direto no tema, Laurindo, porque esse programa tem 1 hora, mas ele passa muito rápido. Então, hoje há uma grande dificuldade em discernir o que é liberdade de expressão, quais são as garantias constitucionais disso, o que é ultrapassado pela liberdade de expressão. Então, eu queria te perguntar, dentro do que você conhece da tua profissão como jornalista, o que é a liberdade de imprensa? Olha, quer dizer, a liberdade de imprensa é um direito consagrado internacionalmente, né? E deve ser sempre respeitado. O problema da liberdade de imprensa, especificamente, é que no sistema capitalista, e no Brasil particularmente, as empresas de comunicação ocupam o espaço da difusão de ideias, da difusão de valores, né? E você vai ficando sem alternativas, sem o contraditório. Né? No caso específico do Brasil, onde há uma concentração muito grande dos meios de comunicação, que praticamente tem uma pauta homogênea, você não tem diferenciação praticamente entre os grandes veículos de comunicação. E isso compromete a liberdade, a própria liberdade de imprensa. Então, na verdade, essa é uma expressão que a gente usa já há muitos anos, nós não temos liberdade de imprensa no Brasil, nós temos liberdade de empresa. Na verdade, quem tem a liberdade para se expressar não é a cidadania, são as empresas de comunicação. Isso é histórico, né? Isso não é de hoje. Para enfrentar esse tipo de problema, alguns países de democracias mais consolidadas, na Europa Ocidental e mesmo nos Estados Unidos, com alguns problemas, criaram mecanismos legais para evitar essa concentração e para estimular a diversidade, né? Para que você não tenha apenas uma visão de mundo, uma visão ideológica percorrendo toda a sociedade, para que a imprensa ofereça um leque de alternativas de pensamento e deixe o cidadão decidir por ele. Né? Esta é a forma, a melhor forma para você compatibilizar a liberdade da imprensa com a democracia. Né? Infelizmente, no Brasil, só para concluir, infelizmente, no Brasil, nós não conseguimos avançar
nesse tipo de regulação, e nós continuamos tendo, no caso da grande imprensa, continuamos tendo apenas liberdade de empresa e não uma liberdade ampla de imprensa, como seria a melhor forma de trabalhar num país democrático. Dentro do que você falou, Laurindo, o que seria, pelo menos assim, para que os nossos ouvintes materializem isso, o que seria, pelo menos, um instrumento dessa regulação? Olha, o principal deles está na Constituição brasileira. Aliás, a Constituição de 88, ela inovou. Foi a primeira Constituição que dedicou um capítulo à comunicação social. E um dos artigos dessa comunicação social diz que não pode haver, ela proíbe o oligopólio ou o monopólio dos meios de comunicação. E, na verdade, aqui no Brasil, nós temos praticamente um monopólio, ou podemos até considerar um oligopólio. 3, 4 grandes empresas ocupam, né, o espectro, principalmente o espectro eletromagnético, onde circulam as ondas de rádio e televisão. Então, é importante também, Miriam, fazer uma distinção entre mídia impressa e mídia eletrônica. Rádio e televisão são concessões públicas. O rádio e a televisão, as frequências, caminham por um espaço que é público e é finito, não cabe todo mundo lá. Cabe um certo X, um número X, né, de ondas, de frequências. Então, cabe ao Estado, através dos seus governos, regular o uso desse espaço, né? É aí que se dão as concessões. O Estado, que tem a titularidade sobre esse espaço eletromagnético, ele outorga para algumas companhias o direito de usar essas frequências por um determinado período. Por isso é equivocado dizer que a família Marinho é dona de um canal de televisão, ou Silvio Santos, ou o Bispo Macedo. Eles são concessionários de um canal de televisão. As empresas deles receberam do Estado o direito de usar esse canal, no caso da televisão, por 15 anos, diz a Constituição, no caso do rádio, por 10 anos. Agora, o que falta é a possibilidade de você, através de uma legislação infraconstitucional, quer dizer, você tem a Constituição que dá as normas gerais, mas você precisava ter leis, né, que colocassem em prática essas normas. Por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Garantir, como diz a Constituição, a produção audiovisual para o rádio, para a televisão, regionalizada. Então, incentivar a produção regionalizada justamente para enfrentar o monopólio que existe da produção audiovisual no eixo Rio-São Paulo, né? Isso está na Constituição, está lá. Promover a produção regionalizada. Só que isso nunca foi transformado em lei, porque não interessa aos radiodifusores que isso ocorra, porque eles ganham muito mais dinheiro fazendo a programação no Rio e em São Paulo e vendendo, claro, espalhando para todo o Brasil. Lógico. Na Argentina, no governo da presidenta Cristina Kirchner, foi aprovada e foi colocada em vigor uma lei de meios excelente, que atacou esse problema. Vocês não imaginam o número de pequenas e médias empresas que surgiram por toda a Argentina, fazendo cinema, fazendo teatro, fazendo novela, enfim, empresas de audiovisual que deram emprego para muita gente, porque a lei obrigou que as emissoras abrissem espaço para essa programação. Infelizmente, olha, eu vou soltar, só para você ver como as coisas aqui são difíceis, a Constituição é de 88. Em 91, ela tinha 3 anos, a deputada Jandira Fegali apresentou uma lei para colocar em vigor esse dispositivo da Constituição. Até hoje, ele não foi votado. São quase, sei lá, quantos anos, né? Mais de 30 anos, e ele não foi votado. E isso é uma crítica que se faz aos governos do PT, e eu me uno aos críticos que, durante os seus governos, não fizeram essa regulação, né? Eu entendo perfeitamente esse jogo de Congresso, porque todo mundo fala, o presidente tem a caneta, não é bem assim, você tem que negociar e tudo mais. De qualquer sorte, nós tivemos, inclusive, um ministro aqui do Paraná,
que era ministro das Comunicações, e a gente podia, realmente, a gente, que eu digo, o PT podia, nos seus governos, ter avançado nesse sentido, não avançou, e o que acontece na concessão, e aí a Mariane, que hoje está aí na Rádio Cultura, e a gente fala que realmente é a mais livre do Paraná, e é verdade, também essas empresas de comunicação, elas também ficam, de certa forma, reféns do governante. Por quê? Quando está, eu imagino que seja assim, peço a tua confirmação ou não, quando está para confirmar, ou melhor, encerrar a concessão, aí depende, não há uma regulação realmente que garanta que ela será concedida novamente. Aí eu passo para você e para a Mariane isso. Mariane fala, então. Eu já falei. Não, é exatamente isso que vocês dizem, né? A Rádio Cultura de Curitiba é uma concessão, a gente tem toda essa tramitação perante ao governo federal, uma entrega de documentações, é uma série de pré-requisitos aí para manter a emissora no ar, principalmente agora que a gente está tratando da questão também da migração da rádio AM para FM, essa é uma outra questão em pauta aí, né, sendo tratada, mas nós, enquanto o veículo de comunicação aqui, a gente atinge 32 cidades, então a gente vai até lá Ponta Grossa, até o litoral do Paraná, é uma faixa bastante extensa, aí 3 milhões de pessoas aí num possível alcance, mas a gente faz muito jus ao nome que a gente tem, né, Rádio Cultura de Curitiba, a gente preza aí pela nossa programação quase que 100% da sua totalidade para programas locais, autorais, trazendo, né, os artistas da nossa região, os debates que circulam aí na nossa região, mas é bem isso aí tudo que vocês estão falando. Pois é, olha, só sobre essa questão das concessões, elas nunca foram, embora você tenha levantado, Miriam, esse problema da não renovação, aqui elas nunca foram levadas a sério no Brasil. Eu acompanhei a entrada, isso na década de 90, do terceiro canal comercial na Inglaterra. A Inglaterra tinha, agora tem mais, mas naquela época tinha 2 canais públicos da BBC, abertos, né? 2 canais públicos da BBC e 2 privados. Aí se abriu um terceiro privado, o 5º canal aberto, e eu acompanhei todo o processo. Eu estava lá fazendo pós-doutorado e acompanhei todo o processo de tramitação da outorga desse canal. Olha, foram inúmeras audiências públicas com as empresas, grandes empresas de comunicação, grandes empresas comerciais de comunicação, apresentando os seus projetos. E os seus projetos não se limitavam apenas ao pagamento do aluguel pelo canal, porque isso faz parte da exigência. Mas mais exigente ainda do que o pagamento era o projeto de programação. O que vocês vão oferecer para a sociedade? E quais eram os critérios para discutir que tipo de programação deveria ser oferecida? O critério principal era: tem que oferecer alguma coisa que vá além do que já é oferecido. Então, o órgão regulador, e essa é a grande chave de todos os sistemas, a existência de um órgão regulador, que nós não temos no Brasil, de um órgão regulador, que fazia essa análise. E eu acompanhei até o final, e a empresa que recebeu a concessão não foi a que deu o maior lance financeiro, foi a que apresentou a melhor programação, segundo os critérios deles, a melhor programação alternativa que já existiam. Aqui no Brasil, nós nunca tivemos isso. Nós nunca tivemos uma análise de conteúdo, né? E aí, o que você tem? Eu não sei como é que é a distribuição do espectro de rádio em Curitiba. Eu sei que, pelo que vocês estão falando, vocês seriam aqui em São Paulo uma grande exceção. Nós temos aqui uma rádio, na cidade de São Paulo, a maior cidade do Brasil, nós temos uma emissora de rádio que pode se considerar alternativa a todas as outras, e com muita dificuldade, que é a Rádio Brasil Atual. As outras, todas as emissoras comerciais, têm uma programação homogênea, é tudo igual. Você muda aquela história de o controle remoto é o melhor controle, aquele é uma balela, porque você usa o controle remoto ou muda o dial e você ouve e vê a mesma coisa, muda a voz do locutor, mas a visão de mundo, a ideologia,
as pautas são praticamente semelhantes. Então, eu não vejo como grande problema, viu, Miriam, essa questão da análise, desde que ela seja criteriosa, tenha fundamentos, os critérios tenham fundamentos, é fundamental que, ao final, isso ocorre, eu já vi ocorrer em vários países, que, ao final do período de concessão, essa concessão, esse serviço, porque é um serviço, esse serviço que foi prestado pela emissora concessionária ao longo da concessão seja analisado. Prestou um bom serviço? Atendeu os interesses da sociedade? Se não, não renova a concessão. Abre outra vez. Eu vi, na própria Inglaterra, vários concessionários não terem, ao final do período de concessão, as concessões renovadas e abrir-se espaço para outros interessados, né? Então, esse é um ponto-chave. Essa questão das concessões de rádio e televisão é um ponto-chave na democratização. Agora, ela não pode ser usada como arma política, como esse governo terrível vem fazendo esse tipo de ameaça, coisa que os governos do PT nunca fizeram. Nunca fizeram. É nesse ponto, inclusive, que eu coloco, quando eu falo da renovação da concessão, é que realmente eu não conhecia esse mecanismo, mas achei fantástico da Inglaterra, que você acompanhou. Mas o que eu coloco é o seguinte: a concessão, se essa empresa de comunicação está ou não atendendo os interesses do governo que está ali. Então, eu acho isso bastante complicado. Sim. E se você olhar hoje, se nós olharmos, os ouvintes perceberem, hoje quais são os canais de televisão que nós temos, é uma coisa muito... A menos que se tenha... Veja, estamos falando aí do canal aberto, né? É uma coisa muito ruim, né? Muito ruim. Tem canais religiosos que pregam dia e noite coisas... Veja, não tenho nada contra as religiões, mas tem coisas que são bárbaras. E eu, honestamente, acho que ter um programa religioso ou outro vai, mas um canal inteiro, 2 religiosos, me parece uma excrescência brasileira. Olha, agora você entrou... Pois não. Fala. A gente vai fazer uma pausa nesta conversa, na nossa transmissão pela frequência AM 930 e também pelo nosso site. É um intervalinho bem rápido, a gente volta já. Mas, enquanto isso, a gente segue aqui a nossa conversa pelas nossas redes sociais. Continua lá, Lindo, o que você ia dizer? Não, eu ia dizer que um dos absurdos, você falou dos programas religiosos, essa é uma excrescência. A emissora, por exemplo, vou falar da Rede Bandeirantes, para dar um exemplo claro. A Rede Bandeirantes recebe uma concessão de uma emissora, um canal, uma concessão pública, até há pouco tempo de graça, sem pagar nada. Ela pega aquela concessão e aluga para uma igreja e passa a ganhar dinheiro através de um bem público. Quer dizer, isso é inconcebível, até do ponto de vista ético. Para quem está nos assistindo, é mais ou menos como você alugar a rua. É um bem público. Eu pego e alugo a rua para você. Exatamente. É como se eu pegasse aqui na minha calçada e alugasse para o feirante colocar uma barraca de feira. Exatamente. O teu exemplo é perfeito. É isso que faz a Bandeirantes. E ele já diz, não é só a Bandeirantes, a Rede TV diz que não se sustenta sem os programas religiosos. A gente já está de volta com a nossa transmissão sincronizada agora na frequência AM 930, também no nosso site cultura930.com.br. Para quem está chegando agora, essa conversa de hoje é sobre liberdade de imprensa, liberdade de expressão, os veículos de comunicação no nosso país, com a Miriam Gonçalves, advogada, presidente do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, e o nosso convidado especial de hoje, Laurindo Leal Filho, que é sociólogo, jornalista e escritor. E eu quero retomar a nossa conversa trazendo uma participação dos nossos ouvintes. O Ricardo Mendonça diz que esse é um excelente debate, que não há luta democrática que prospere sem democratização da mídia, e eu me junto ao Ricardo e falo que a democracia requer uma imprensa livre. Laurindo. Agora, falando de democracia, falando em imprensa livre, falando em tudo isso, me entra nesse tema que antes do intervalo você ia começar, que é exatamente a relação da imprensa com esse atual desgoverno. Eu queria só complementar o que a Mariana falou: imprensa livre e democrática, imprensa livre e diversificada. Porque não adianta você ter só uma imprensa livre
que só fala, que só tem uma visão do mundo, né? Uma visão que não apresenta a possibilidade da diversidade, né? Isso não é democrático. Então, não adianta você ter uma imprensa livre sem que ela seja amplamente diversificada e ofereça as mais diferentes opiniões para a sociedade. Mas, Miriam, você sobre o que você... sobre o que você perguntou? A relação da imprensa com esse atual que eu chamo desgoverno. Bom, aí a história é a seguinte. A mídia é responsável, a mídia brasileira, a mídia comercial brasileira é responsável, não sei se totalmente, mas 80% desse sofrimento que nós vivemos hoje no Brasil tem a contribuição da mídia comercial. E isso não começa agora. Isso começa em todo o processo que houve durante vários anos de criminalização da democracia, né? A democracia, a representatividade parlamentar, tudo isso foi criminalizado pela mídia ao longo dos anos. Isso vai criando um vazio político que o primeiro aventureiro que chega ocupa. E é esse aventureiro que ocupou esse espaço com aquela eleição fraudada porque o candidato que ia ser eleito não pôde concorrer. A eleição fraudada, ele ocupou esse espaço. E aí, quer dizer, essa é a questão histórica mais longa, mas o processo mais recente foi o de que essa mídia nunca se conformou com os governos populares, as 4 vitórias do PT, quando ela foi derrotada, né? Ela foi derrotada porque nunca os candidatos Lula e Dilma nunca foram vistos com bons olhos. Sempre eles procuraram apoiar um candidato que fosse mais próximo ao PSDB, a centro-direita. Na última eleição, não conseguiram. Na última eleição, sem o Lula, eles não conseguiram encontrar um candidato que encarnasse essa proposta. Tentaram com o Luciano Huck, imaginaram o Aécio e tiveram que cair na mão do Alckmin, que não tinha nenhuma condição eleitoral para ganhar, e foram obrigados a engolir o Bolsonaro. O jornal Estado de São Paulo, antes do segundo turno, chegou a publicar um editorial em que o título era Escolha Difícil entre Bolsonaro e Haddad. Né? Pelo amor de Deus, hein? Entre um adepto e estimulador da tortura, né? Entre um miliciano estimulador da tortura e um professor da Universidade de São Paulo, ex-ministro da Educação, ex-prefeito de São Paulo. E o Estadão fez essa... Eu estou dando exemplo do Estadão, mas não é só o Estadão, não. Havia a expectativa dessa mídia de que, já que não havia alternativa, acabou empurrando o Bolsonaro para frente, no sonho, na esperança de que Bolsonaro eleito fosse controlado por ela, pela mídia e pela sociedade. E, obviamente, isso não aconteceu, e agora eles estão pagando o preço por ter feito esse tipo de decisão política, político eleitoral. E está acontecendo, Miriam, é incrível como a história às vezes se repete, está acontecendo o que aconteceu em 64. A mídia apoiou o golpe contra o Jango. 2, 3 anos depois, com as 5, a mídia foi toda censurada, grande parte, ou quase toda, foi vítima da censura. É a mesma coisa. Apoiaram o golpe contra Dilma, apoiaram a prisão fraudulenta do Lula, apoiaram, ainda que com um certo nojinho, com o nariz tampado, mas apoiaram o Bolsonaro e agora estão... Apoiaram, claro. E agora estão pagando por isso também. Agora a gente tem uma repetição do cenário, né? Como você mesmo diz, a gente tem casos de censura, a gente tem ataque aos profissionais da imprensa que não podem exercer a sua profissão, né, na sua totalidade, e a história está se repetindo, como você bem disse. Miriam, por favor. Na verdade, isso que você coloca da imprensa, há uma jornalista, não me ocorre o nome dela, mas uma jornalista importante, talvez você lembre, que ela faz uma análise quase diária
do Jornal Nacional. Ângela Carrato, ela é professora, ela é jornalista e professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Perfeito. Ela faz uma análise do Jornal Nacional e ela, por várias vezes, mostrou o tempo que se falava de Bolsonaro, o que se falava, o tempo que se falava da Lava Jato, o que se falava, enfim. E aí fica muito claro. E esse período da Lava Jato, inclusive, que é tema do seu artigo no livro produzido aí pelo Instituto Declatra, que é o livro Relações Obscenas, né, que é o jogo combinado da Lava Jato com a mídia. O que saiu na imprensa, não só ele criminalizou aqueles que eles achavam que tinham que criminalizar, como todos os políticos, de uma forma geral. Hoje, você fala, eu sou política, eu sou deputada, eu fui... É uma coisa como assim, você é ladrão, político é ladrão. A sociedade não precisa de político. Então, eu acho que aí começou a criminalização, né, dos políticos, se usou isso e se alavancou um candidato que se dizia outsider, né? Ele estava correndo à parte, que era contra tudo isso, e apenas por esse tema a mídia apoiou. E é possível que aí a mídia, de novo, eleja, não estou dizendo que eleja o candidato, mas eleja o seu candidato sendo o Moro daqui também de Curitiba. Vai errar de novo, porque é outro fascista, né? 2 analfabetos e ignorantes, porque se a gente olhar o que o Moro escreveu, os erros que fez, enfim, tudo, né? Eu acho que aí é tema para um outro momento. Mas como a Mariane colocou ali, eu me lembro de coisas que o Bolsonaro fez, bárbaras. Você se lembra daquela... E vamos lembrar aos ouvintes da jornalista, a Patrícia Campos Mello, que lhe disse que ela queria dar o furo. Veja, se você ouve em outro contexto, parece assim, ela queria dar um furo jornalístico. Mas esse desqualificado do Bolsonaro, quando fez isso, e fez para ofender a jornalista, deu uma conotação sexual, sei lá como é que se pode dizer isso, ofendendo a jornalista. Como é que você pode imaginar uma relação dessa com o governo federal, com o presidente da República? Olha, a desqualificação. É uma pessoa. Aí coisa, né? A gente pensa sempre a história, né, como uma série de movimentos, etc. Mas às vezes há personalidades que acabam dando certos caminhos para a história em alguns momentos, e esse é o caso desse presidente da República. Quer dizer, é uma pessoa absolutamente desqualificada. Né? Não é desqualificada para o cargo de presidente, é desqualificada para a vida em sociedade. Né? Ele não tem, claro, ele não tem nenhum instrumento, ele não recebeu educação, não conviveu em ambientes que necessitam um pouco de... a palavra é ruim, mas é um pouco de empatia, a necessidade de civilidade, né, respeito. Né, e o pior disso, Miriam, é que com esse tipo de comportamento, que é contra, que tem esse lado de ataque aos jornalistas, mas ataca também outros grupos sociais, despertou na sociedade brasileira algo que era inimaginável. Né? Despertou tipos de comportamento. E aí, por isso que ele ainda tem um certo número de apoiadores, porque parece que esse tipo de comportamento estava latente na sociedade, em alguns setores da sociedade, e ele acabou despertando esse comportamento, permitindo que as pessoas colocassem esse tipo de comportamento também nas suas vidas próximas. Então, criou uma situação que eu acho que nunca na história do Brasil nós havíamos visto, né? Quer dizer, você ter como parâmetro na presidência da República uma pessoa com esse baixíssimo grau de civilidade. E como ele não aceita nenhum tipo de crítica, e como a imprensa passou a criticá-lo, ele passa a atacá-lo violentamente. Mas
é bom lembrar que ele tem como modelo Trump, né, que também faz isso. Né, que também faz isso. Né, são pessoas que a elas não se permite, elas não permitem a convivência com o diferente, com a opinião contrária. Mas isso não é de hoje. Basta ver como foi toda a carreira desse senhor na Câmara dos Deputados, a agressão que você falou da agressão, você deu o exemplo claro da agressão contra a Patrícia Campos Melo, e quando ele agrediu a deputada Maria do Rosário, ele tinha que ser punido naquela hora. Se houvesse... Lembra para quem está nos ouvindo desse episódio da Maria do Rosário? Pois é, a Maria do Rosário, deputada pelo PT do Rio Grande do Sul, né, e ele agrediu-a verbalmente, chegou a empurrar, tem uma cena dele empurrando. Não foi só verbalmente, não, foi também fisicamente, lá no salão do Congresso Nacional, e dizendo que ele não a estuprava porque ela era muito feia. Ele disse isso. Ela o processou, etc. Mas que ele usava, para ele, não só agredir a deputada, como banalizava o estupro, banalizava o crime. Não é? Quer dizer que se ela não fosse, se ele não a considerasse feia, ele estuprava. Né? Essa é a lógica. Como é que as pessoas podem... Miriam, eu não entendo como as pessoas podem votar num sujeito que fala uma coisa dessas. Para mim é inconcebível. Eu vou dizer uma coisa, eu não consigo entender quem votou e não consigo entender quem continua defendendo. É pior ainda. No mínimo por vergonha na cara, por, constrangimento, poderia parar, falar, eu fui enganado. Enfim, a gente podia até acreditar, mas por constrangimento continuar defendendo. Mas, então... Isso me lembra... Tem um relatório da FENAGE, que é a Federação Nacional dos Jornalistas, que aumentou em 54% os casos de violência contra jornalistas de 2018 a 2019. Porque, claro, você tem um presidente da República que autoriza a violência. Se ele, como autoridade máxima, ele liberou, eu sou uma fã de animais, então me dói dizer isso, mas, enfim, ele liberou os cachorros que havia dentro dele e permitiu que quem tem ou tinha já dentro de si esse tipo de raiva, de comportamento, fosse liberado também. E liberou contra os jornalistas, e, enfim, hoje nós, não só contra os jornalistas, mas hoje é o nosso tema. Quer dizer, que uma barbaridade, desde xingamentos, cala a boca, vocês são canalhas, enfim. E aí você passa por outras ofensas e por outros comportamentos na sociedade nesse sentido. Né? Na verdade, ali nas salas de imprensa da Presidência da República são pauta aí para várias discussões, porque todo dia tem um fato novo, né, de um comportamento agressivo, de um comportamento inadequado com o atendimento à imprensa lá mesmo no Palácio, né? Isso a gente vê quase diariamente. Olha, eu estou agora no Conselho Deliberativo da ABI, Associação Brasileira de Imprensa. E a Associação Brasileira de Imprensa, desde o começo, quando as primeiras agressões começaram naquele cercadinho que ele colocou lá na frente do Palácio da Alvorada, aquilo foi algo concebido para intimidar os jornalistas. Não sei se vocês lembram, né? Ele dava algumas declarações, mas ele tinha uma claque que hostilizava os jornalistas, ou apoiava e hostilizava os jornalistas. A ABI, logo nas primeiras semanas, entrou em contato com as emissoras de comunicação, com as empresas de comunicação. O presidente da ABI esteve na Globo, esteve em vários anos, pedindo para que eles retirassem os jornalistas de lá, porque eles estavam sendo vítimas de ameaças físicas, né? Demorou um pouco, mas as emissoras e as empresas, praticamente quase todas, eu não sei se ficou uma ou outra, mas eu acho que todas, apenas as oficiais estão lá, né? Quer dizer, não é uma coisa ocasional, é uma coisa organizada, concebida, pensada para agredir
os jornalistas, intimidá-los, né? É uma tentativa de intimidação. Para não falar das redes sociais, né, Miriam, que exacerbam tudo isso, né, com as suas mensagens. Agora, eu queria incluir ainda, né, eu queria levantar um ponto aí na sua fala, Laurindo, além desses episódios, né, do cercadinho e tudo mais, mas também a falta da informação, a não divulgação de fatos para a imprensa, por exemplo, né, na pandemia, né, que atravessamos nesse momento, então, os dados, a associação, o consórcio de imprensa e todas essas situações aí que camuflam da sociedade a informação, o fato como ele é, né? Veja, você tem razão, Mariane. Veja o que as empresas de comunicação tiveram que fazer para ter os dados da pandemia, né? Dos infectados e dos mortos diariamente. Não pode confiar no governo. Não pode confiar no governo. Tem que se valer das secretarias de Estado para fazer a contagem diariamente. Quer dizer, que credibilidade tem esse governo em relação ao país? Isso não é só em relação à pandemia, em vários outros aspectos. O primeiro diretor do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, né? Foi demitido porque apresentou dados. Ele não poderia, ele foi punido porque foi verdadeiro. Ele foi punido porque não mentiu. Eles queriam que ele mentisse. Ele não mentiu em relação à área desmatada, né? Esse desastre que nós temos, principalmente na Amazônia, mas agora também no Pantanal, no Cerrado. Né? Ele queria que o presidente do INPE, o diretor-geral do INPE, apresentasse dados falsos para a sociedade. Como ele se recusou, ele acabou sendo demitido. Isso em vários setores. É um governo que não tem nenhum tipo de confiança, e nem da própria imprensa. A imprensa não pode confiar nesse cidadão. Né? Esse é um comportamento próprio de uma ditadura, né? É um comportamento próprio de uma ditadura. E o que me impressiona é como eles resolvem os problemas. Então, como é que resolve o problema da pandemia? Como é que soluciona? Não divulga dados. Como é que se resolve o problema da Amazônia, das queimadas? Não divulga dados. Então, eu falo assim, é mais ou menos o seguinte, você esconde e o problema está resolvido, varre para baixo do tapete. E isso em vários setores, né? Não é só no que a gente está colocando. Agora, não me parece... A gente vai fazer uma pausa nessa conversa para a nossa transmissão pela frequência AM 930, também pelo nosso site, mas eu ainda falo muito rápido, a gente volta. Enquanto isso, a gente continua o nosso bate-papo pelas nossas redes sociais. Pode seguir. Laurindo, e continuando nisso, veja, eu tenho percebido muito, tanto quanto a pandemia, quanto a queimada enfim, as várias queimadas no Brasil, a Rede Globo, que tem a maior popularidade, tem batido muito nisso. Agora, não me parece que está encontrando, como deveria realmente, uma ressonância. Não, em relação às queimadas, olha, a questão, Miriam, da Rede Globo é bastante, a gente precisa analisar de uma forma bem mais focada. A Rede Globo tem se mostrado bastante, e o Globo também, tem se mostrado bastante crítico, né, ao comportamento desse governo na questão das queimadas, em várias questões na área dos costumes, né, na área social, né, mas não mexe na questão econômica. A mídia, a grande mídia, continua apoiando o Guedes. Né? As reformas... A gente já está novamente com a nossa transmissão sincronizada, estamos de volta no Ideclatra na Cultura, na frequência AM 930, também pelo nosso site. Para quem está chegando agora, pegou a conversa aí no meio, o nosso convidado de hoje é o Laurindo Leal Filho, sociólogo, jornalista, escritor, também é Gonçalves, advogada, presidente do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora. Lembrando que logo após o programa na íntegra entra em podcast lá no nosso site culturanatrita.com.br. Então, você perdeu um pedacinho dessa conversa, daqui a pouquinho entra lá que o programa inteiro está disponível. A nossa pauta de hoje é liberdade de imprensa e expressão, dossiê antifascista
aproveitar e entrar nesse momento, porque a gente falou um pouquinho do bloco anterior sobre a internet, sobre um governo que pauta o seu discurso pelo Twitter, no exemplo lá do governo americano, quando a gente falou há pouco, mas entra também essa questão do uso da internet pelas pessoas mesmo, né? Essa falsa liberdade de expressão, entram as fake news, entra aí um universo de produção de conteúdo não verdadeiro para fazer aí como é que a gente pode chamar? Uma indução mesmo, né, das pessoas a acreditarem no que é posto. O que você pode falar sobre isso um pouco, professor, por favor? Bom, Miriam quer falar? Não, pode falar. Não, a nossa... Assim que a gente concluir esse, quer dizer, concluir não, mas enfim, eu quero ouvir mesmo a tua opinião. Eu acho que houve uma combinação, infelizmente, bastante nefasta da tecnologia com a ascensão da direita pelo mundo, né? Eu até já escrevi sobre isso, no caso específico aqui do Brasil, são governos, por exemplo, são governos, no caso desse governo atual, e que tem um líder que não tem nenhum tipo de articulação, né, verbal, né, não tem fundamentação, ele é facilmente desconstruído num debate sério. Tanto é que ele não foi aos debates na campanha eleitoral, porque ele sabia que seria destroçado, talvez até não conseguisse ganhar a eleição do próprio Haddad, se ele fosse ao debate. Mas o que substituiu? Substituiu as novas tecnologias, né? que não necessitam de grande elaboração nos discursos que elas transmitem. Ao contrário, são frases, são memes, são xingamentos, né? Que são transmitidos por essas redes sociais e que acabam, né? Através de muitas, geralmente de mentiras, as chamadas fake news, né, levando as pessoas para o lado que interessa a esse tipo de governante. Agora, o caso brasileiro, ele não é único, né? Houve exemplos já antes do Brasil desse uso que eu considero criminoso das redes sociais. O Brexit na Inglaterra, que antecedeu a eleição aqui no Brasil e que decidiu a saída do Reino Unido da União Europeia, a diferença de votação foi muito pequena, foi coisa de 2%, 3%. Mas a vitória só foi obtida, a saída só foi aceita, só venceu o Brexit por causa de fake news, né? Então, não é algo, não é privilégio do Brasil, né? É um processo da direita internacional, né, que tenta ocupar esse espaço. No caso da Inglaterra, o WhatsApp e todas essas redes assustavam a população, dizendo que o país seria invadido pelos imigrantes, que o Serviço Nacional de Saúde, que é exemplar e que é a joia da coroa no Reino Unido, seria destruído, que o dinheiro que a Inglaterra dá para a União Europeia seria tirado do serviço de saúde. Enfim, todas essas mentiras levaram àquela vitória. E depois tivemos a mesma coisa com o Trump. Então, não é nenhuma novidade, né, o que ocorreu nessa eleição. E aí você tem a formação do tal do gabinete do ódio, que é uma continuidade do processo eleitoral. Aliás, é a primeira vez que eu vejo aqui no Brasil, pelo menos do que eu me lembre, que a campanha eleitoral continuou depois da eleição, né? Porque geralmente você tem uma campanha eleitoral, faz propaganda, etc., ganha a eleição e passa a governar, né? Para todos. Aqui, nesse caso, não. Se levou aquela estrutura, né, de fake news da campanha eleitoral para dentro do Palácio do Planalto. Isso é uma outra loucura, criando esse gabinete do ódio que manteve toda a campanha eleitoral já com eles no governo, e com muito mais porque antes não tinha poder, mas agora com poder nas mãos, então potencializou essa forma, né, de fazer política totalmente antidemocrática. Eu sempre brinquei que eu acho a cópia
é muito pior do que o original, né? Principalmente aquela cópia borrada. E o Bolsonaro é a cópia, ou tenta ser a cópia do Trump. E aquela cópia borrada, que ele consegue ser pior do que o cara ainda, né? E quando você fala dessa situação toda, me vem aí à mente uma coisa muito importante e muito atual, que eu acho que a gente tem que conversar com os nossos ouvintes sobre isso, que é esse dossiê antifascista, né, feito pela CEOP. Só para esclarecer para todo mundo, CEOP significa Secretaria de Operações Integrada. Não diz nada, mas o que é? É o Araponga, é uma secretaria que vigia as pessoas. E o mais impressionante, o mais terrível, é que começou a vigiar quem tem uma atitude de expressão legal, correta. Porque, veja, faz um relatório daqueles que são antifascistas, não é dos que são fascistas, né? Não é daqueles que cometem, vamos dizer, crimes, como aqueles que foram para frente do Palácio do Planalto, pregar a morte de ministros, pregar a invasão ou a volta da ditadura. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso para nós. Bom, primeiro, reconhecer o papel da imprensa. Apesar de todo o cerco que nós temos na imprensa brasileira, apesar do que eu já falei aqui, da homogeneidade das mensagens, né? Apesar de tudo isso, existem espaços ainda para um trabalho democrático de investigação da imprensa, e esse dossiê a que você se refere, ele foi revelado pelo repórter Rubens Valente, no portal UOL. Senão, nós não estaríamos sabendo, e os arapongas, como você chamou, continuavam trabalhando. E, olha, essa questão é muito séria. É assim que esse é o passo quase que final a caminho da ditadura, né? Era assim que trabalhavam e sempre trabalharam os órgãos chamados órgãos de informação dos governos ditatoriais. Então, começou a se formar no Ministério da Justiça, um órgão, esse que você mencionou, voltado à perseguição de pessoas que supostamente estariam contra o governo. Agora, o pior de tudo é que a ação dessas pessoas não era uma ação clandestina, subterrânea. Ao contrário, neste momento eles continuam colocando a cara para fora. São os policiais antifascistas e 3 ou 4 intelectuais que têm se pronunciado contra esse atual estado de coisas. Eu tive oportunidade, viu, Miriam, no ano passado, de participar de um debate em Brasília e estava na plateia, e depois tomou a palavra, um dos policiais antifascistas. Eu não os conhecia, já havia ouvido falar, mas não os conhecia pessoalmente. Eu fiquei muito impressionado com a coragem deles, porque não é fácil você ter um movimento antifascista no meio policial, que está muito contaminado pelas ideias de autoritarismo, de violência, né? E eles são muito corajosos. E agora, o mais dramático, é curioso, mas é também dramático, é que esse dossiê feito pelo Ministério da Justiça faz com que o Ministério da Justiça assuma o papel de fascista. Porque se eles são contra os antifascistas, o que eles são? Tem uma lógica nisso, né? O movimento é antifascista, é um movimento pela democracia. Quem se coloca contra eles é fascista, é antidemocrático, né? Ainda bem que nós tivemos esta revelação e, pelo menos, aparentemente, deve ter havido um certo recuo. O que não quer dizer que essa ideia de perseguição de quem pensa diferente não é adversário, não é adversário, é de quem pensa diferente deva prosseguir. Isso é seríssimo, né? É seríssimo. É assim. Tem um livro até que eu mostrei num vídeo que eu fiz. É assim que começam os processos democráticos, né? Alguns discutem, mas ainda não é fascismo. Nós estamos caminhando claramente para o fascismo. Já há
tintas de fascismo nesse governo e na nossa sociedade. Essa ideia de que você não tem pessoas pensando diferente, mas você tem inimigos, você tem adversários, é típico do fascismo. Você tem que eliminar o adversário. Nós tivemos a oportunidade, né, Mariane, de ter um programa aqui, inclusive entrevistando um desses policiais, foi um programa maravilhoso, uma pessoa que já vinha sendo perseguida antes, e o Martel, uma pessoa de muita coragem, jovem, esteve com a gente aqui conversando, e eu quero dizer que me sinto profundamente ofendida, porque como que eu não estou nesse relatório? Por favor, me incluam nesse relatório. É uma barbaridade, isso é inacreditável. Você fala do ministro da Justiça fascista? Não, é um governo inteiro. Porque, olha, a gente teve ministros em outros governos, e não só do Partido dos Trabalhadores, mas em outros governos, excelentes ministros da Justiça. Eu também nunca vi um ministro tão desqualificado como o atual ministro da Justiça. É uma coisa inacreditável, inacreditável as barbaridades que ele já fez, habeas corpus para pessoas. Olha, e essa produção e a justificativa dele, né, ou a tentativa de justificativa dele foi inacreditável. Então, é lamentável, é preocupante, é muito preocupante isso, porque esse governo assume essas características em todas as áreas, né? E especialmente porque ele deixa de prestar satisfações à população e coloca coisas falaciosas que a gente fica realmente na mão da imprensa para que elas sejam desconstituídas. Veja, nós falávamos antes de imprensa alternativa e tudo mais. Hoje, nós temos poucos, e eu quero falar de um que eu gosto muito, que é o 247 e tal. Nós temos poucos sites, blogs independentes e que estão tendo muita dificuldade para se manter, inclusive. É o respiro que existe ainda, né? Esses blogs, esses sites que conseguem furar um pouco esse bloqueio, tanto do governo, como também de algumas, de parte da imprensa, né? Que também tem muita dificuldade também de enfrentar o poder, o temor de perder verbas de publicidade ou de perder concessões. Então, o papel desses sites, desses blogs, é fundamental. Mas, como você disse também, eles estão sofrendo muito. Nós tivemos na semana passada o fechamento de dois sites importantes, o Nocaute, do Fernando Moraes, e o Conversa Fiada, que, mesmo com o falecimento do Paulo Henrique Amorim, ele continuava funcionando, mas não havia mais condições. Então, é importante que, inclusive, a sociedade, né, se mobilize, de alguma forma, para prestigiar esse tipo de comunicação, que é aquela que pode romper e que consegue romper o que eu chamo de um cerco informativo, né, que compromete o jogo democrático. Eu acho isso muito sério. A gente está quase chegando ao final da nossa conversa, mas eu ainda queria fazer uma última pergunta para o Laurindo, para o nosso convidado de hoje. Eu sempre gosto de trazer nesse nosso espaço de conversa aqui uma fala direta com o nosso ouvinte, né? Quem tem casa, lá, a dona de casa, quem está lá nos ouvindo, o trabalhador que está lá no home office, que está, né, nesse momento em casa, o que a gente pode falar para essas pessoas, de como é que elas se protegem desse bombardeio, né, de informações, e como é que ela faz a distinção entre o certo e o errado, digamos assim, como é que ela pode trabalhar essas informações a ponto de não se fazer ser enganada, né? Por isso, para que a gente consiga realmente mudar esse parâmetro da informação que chega para a população. Olha, eu acho que é uma ação individual, né, das pessoas, de desconfiança, né? Você não pode confiar em tudo aquilo que recebe, principalmente das redes sociais.
mesmo que venham de pessoas próximas a você, que você tenha confiança, porque elas podem estar repassando informações que já chegaram equivocadas. Eu hoje mesmo vi, e não são só informações verbais, vídeos falsificados, eles conseguem montar vídeos, né, que você tem quase certeza de que aquilo é realidade e não é realidade. Portanto, eu acho fundamental que as pessoas recebam sempre com o pé atrás tudo aquilo que vem das redes sociais e mesmo aquilo que muitas vezes é veiculado pela mídia tradicional. Eu acho que todos devem... E eu acho que o espaço deve se ampliar, o espaço para o debate das pessoas. Infelizmente, a pandemia está impedindo que as pessoas tenham esse contato físico próximo, né? Mas é importante que as pessoas discutam, conversem, né? Para perceber que existem sempre alternativas, não há uma verdade única, né? Eu acho que é esse o caminho, não há outro. É a desconfiança, o debate, a busca de informações sempre alternativas àquelas que você recebe, às vezes, como um prato feito e que não permite nenhum tipo de contestação, né? É importante contestar, é importante criticar, né? É importante desconfiar. Nosso tempo de hoje está chegando ao final. Eu quero agradecer mais uma vez ao Instituto Defesa da Classe Trabalhadora, a Miriam Gonçalves, pela nossa conversa de hoje. Miriam, as suas considerações finais, por favor. Bom, Laurindo, que prazer. Eu disse para você que o nosso tempo passa muito rápido aqui. É verdade. Uma conversa que podia se prolongar mais por um tempão. Você falou uma coisa que a gente repete muito aqui, desconfie, pesquise. Quando houve, por favor, não leve isso a sério só pelo que está ali, pesquise. Mesmo num governo que pretende sobretaxar livros. Há uma proposição aí de sobretaxar livros. Mas, enfim, ficamos por aqui. Laurindo, muito obrigada. Espero que a gente possa voltar a conversar. Aos nossos ouvintes, às nossas ouvintes, um grande beijo. Na terça-feira nós estamos de volta. Eu agradeço o convite. Obrigada, Miriam. Laurindo, muito obrigada por essa conversa, por esse tempo conosco aqui na Rádio Cultura de Curitiba. As suas considerações finais também, por favor. Não, apenas agradecer. Eu sou um apaixonado, eu acompanho apaixonadamente o trabalho do Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, leio os artigos do Xixo constantemente, são maravilhosos e estou sempre à disposição. Foi um prazer ter estado com vocês aqui nessa nossa agradável conversa. Até a próxima. Até a próxima. Eu agradeço também todo mundo que acompanhou o programa de hoje na Frequência M930, também pelo nosso site, pelas nossas redes sociais. E lembro todo mundo que o nosso próximo encontro já está marcado, terça-feira, ao vivo, ao meio-dia, um novo debate, aqui trazido em parceria com o Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora e a Rádio Cultura de Curitiba. Para saber mais, acesse Defesa Classe Trabalhadora no Facebook, @ideclatra no Instagram. Um abraço a todos e até terça-feira. Até lá.